Fikret, Alim Ebrahim e Oguz estão conversando. Alim Ebrahim, furioso, diz: por que você atirou nele, hein, Fikret? Ele ia nos contar tudo o que sabia. O Fikret diz: eu atirei porque vocês iam garantir a segurança dele. Eu vinguei o que ele fez com Yavuz e com a Leila. E Oguz diz: ele ia nos dar informações importantes. E o Alim Ebrahim diz: E o Fikret diz: se vocês querem saber dos bandidos, eu conheço todos. E o Alim Ebrahim diz: o que você sabe, a gente também sabe. E agora, hein? O que faremos? Nisso, eles chegam na casa do Alim Ebrahim e o major está lá, os esperando. E pergunta o que eles aprontaram. E o Fikret diz que atirou no Idris. O major fica furioso e diz: eu não acredito. Você atirou nele? Ele ia nos contar tudo o que sabia se vocês tivessem pego ele. E agora, vão descobrir que foi o Iskender e o Firat que nos ajudaram. E o Fikret diz: iriam descobrir de qualquer jeito, não é? Mesmo que não tivéssemos tirado a vida dele. Agora, paciência. O major fica furioso e diz: para quem nós trabalhamos, hein? E Oguz e o Alim Ebrahim se levantam rapidamente e gritam: pelo Estado, senhor. E o major olha para o Fikret diz: pelo Estado. E o major diz: então eu não quero mais saber de vingancinhas. Entenderam? Deve dizer: agora o Rousseau, que vai vir até nós. E o major vai embora furioso com Fikret. Já na casa do Iskender, Ferhat, Torgut e a Ganzi estão conversando. E a Ganzi conta que o Fikret e o Kemal fizeram as pazes. E o Torgut diz: por quê? Ganzi finge não saber de nada e diz: eu não sei o porquê. Mas o Fikret ainda não se separou da Dâmila. Ela diz que não vai se divorciar. Nisso ligam no celular do Torgut. Ele desliga o telefone, olha para o Iskender e diz: o russo está aqui. Todos vão para a frente da casa, tensos, ao receberem o Rousseau. Rousseau cumprimenta a todos, olha para o Firat e diz: você está bem? Firat diz sim, ele diz: ótimo. E eles entram na casa. Ganzi vai cumprimentá-lo e ele diz: o seu marido, Ganzi? Os gêmeos estão na casa dele? Ganzi diz: sim, eu vou deixar vocês conversarem a sós. E o Rousseau diz: não, fique participando da conversa. Ganzi olha tensa para o Iskender e todos vão para a sala. O Rousseau olha para Ganzi e diz: seu marido tirou a vida do Sanket. E ela diz: eu não sei nada sobre isso. Rousseau diz: como não sabe? Você não mora naquela casa? Iskender diz: o Kemal não faz nada na frente das mulheres. Rousseau diz: e ele se orgulha disso? Iskender: você perguntou para ele o porquê ele fez isso? Iskender diz: sim. Ele falou que tirou a vida do Sanket porque o Sanket estava planejando tirar a minha vida e a vida dele, com a ajuda do Torgut. Rousseau diz: é verdade, Torgut? Torgut diz: sim, mas foi uma ideia do Sanket. Eu não permitiria que fizesse mal ao meu irmão. Ferhat diz: mas você, titio, iria permitir que o Kemal fosse atingido? E o Torgut diz: ele se uniu aos inimigos. E o Iskender diz: se continuarem tirando a vida de pessoas inocentes em frente aos restaurantes, vocês fizeram isso na frente do restaurante do Kemal. Claro que ele iria agir, assim como eu agiria também. Torgut diz: o Idris cometeu alguns erros. Firat diz: ele invadiu o casamento do Alim Ebrahim para tirar a vida de todos. E o Sevket diz que o Idris pagou pelos erros com a vida. E o Torgut diz: do que você está falando? E o Rousseau diz que encontraram um esconderijo do Idris e atiraram nele. E o Torgut diz: quem falou do esconderijo dele? Nem eu sabia onde ele estava. E o Rousseau diz: pergunte para sua família. Iskender diz que não foi ele, e nem o Firat. E o Rousseau diz: eu cansei dessas mentiras. Olhe bem nos meus olhos, Firat, me fala se foi você ou não que entregou o Idris para os inimigos. E o Firat diz: fui eu, sim. E o Rousseau puxa a arma e diz: você já se livrou da sua fraqueza.
Torgut, que era. O Idris e você vai se livrar da sua fraqueza agora, Skinder, que é. O Firate atira no Firate. Tirando a vida dele, Skinder fica desesperado. E o Rossô diz: se você me trair de novo, Skinder, eu tiro a vida da Ganzé. Já o Fikret chega em casa feliz da vida e conta para Zeynep, Dâmila, Nedim, Sakine que o Idris não está mais vivo. E a Nedim diz: espero que você não tenha deixado nenhuma testemunha. E o Fikret diz: não, digamos que não. E a Sakine diz: que bom, assim você não vai ficar viúva, Dâmila. E o Fikret olha para Dâmila e diz, falando em ficar viúva, Dâmila: você disse que faria o que eu quisesse, eu quero divórcio agora. Na casa do Kemal, Ganzi chega e conta para o Kemal, para o Semal, para o Celal e para Esma o que aconteceu. Que o Husser chegou e tirou a vida do Ferati na frente de todos e ainda ameaçou ir atrás do Kemal e ameaçou Skinder também. E a Esma diz agora: por que não deixaram o Idris para lá? E a Ganzi diz assim: vocês não estariam correndo perigo e nem o meu pai. E o Kemal diz: pela primeira vez o Fikret fez algo de bom. E a Esma diz: foi o Fikret que tirou a vida do Idris? Então ele também corre perigo. Enquanto a Ganzi chora pelo Firate, a Esma diz: e você logo, logo será viúva também, Ganzé. E sai da sala. Enquanto a Ganzi diz para o Kemal que o Firate era mais especial para Skinder do que o Khan e ela mesma. E o Kemal abraça a Ganzi dizendo que era especial para ele. Na casa do Alim Ebrahim, Alim Ebrahim está conversando com o Dervish e o Dervish diz que o Fikret é teimoso como Alim Ebrahim. Mas com o tempo, o Alim Ebrahim vai conseguir convencer o Fikret a fazer as coisas certas. Nisso, Augusto chega e diz que o Rousseau foi até a casa do Skinder e tirou a vida do Firate. Alim Ebrahim diz que eles têm que ir atrás dele se vingar. E nisso a Didem vai falar com a Edanur e a Sema pede desculpas por ter sido grosseira com elas e diz que vai tentar ser amigas delas. Enquanto a Esma liga para Zeynep e conta que o Rousseau foi à casa do Skinder e tirou a vida do Firate e ameaçou tirar a vida de todos que se aliarem ao Alim Ebrahim e que acha que foi por causa do Idris. E a Zeynep diz: eu sabia que ia acontecer isso, eu falei para o Fikret, mas ele não me ouviu. E a Esma diz: avisa para o Fikret se cuidar, ou manda a Dâmila avisar para ele, já que ela está aí. E a Zeynep diz: ontem ele pediu divórcio para Dâmila, mas ela não falou nada. E a Esma diz: ela não vai se divorciar, não adianta. E a Zeynep diz para a Esma não desistir do Fikret. Na casa da Zeynep, a Nedim está falando com a Sakine sobre a Dâmila, que saiu e que ela acha que pode ter ido atrás da Didem ou dos Kika para aprontar alguma coisa, enquanto a Zeynep vai falar com o Fikret e conta que o Rousseau foi à casa do Skinder e tirou a vida do Firate, porque o Firate contou onde o Idris estava. E que a Esma estava preocupada com o Fikret, porque o ama. E o Fikret diz: então, ela disse que me ama. E a Zeynep diz: sim. E eu quero que você e o Alim Ebrahim tomem cuidado. Enquanto o Major vai falar com os Kika e diz que o Rousseau foi à casa do Skinder e tirou a vida do Firate, que com certeza vai atrás deles, que é para eles darem um jeito de encontrar o Rousseau antes dele os encontrar. E o Yaya e o Musa pedem para o Ayan encontrar o Rousseau. E o Alim Ebrahim e o Augusto vão falar com a Zeynep e o Fikret. E o Fikret diz o que aconteceu na casa do Skinder. E o Alim Ebrahim diz: a culpa foi nossa, né? Temos que falar com o Skinder. E a gente precisa da ajuda dele. E depois temos que encontrar o Rousseau. Senão, toda vez que ele aparecer, ele vai tirar a vida de alguém. Já a Sakine diz para Nedim que a Nedim tinha que se livrar da Didem agora, porque só assim a Zeynep vai ser feliz com a Alim Ebrahim. E enquanto a Zeynep está conversando com a Alim Ebrahim e pergunta o que ele vai fazer com a Didem. A Alim Ebrahim diz: agora nada, ela está sofrendo, deixe ela naquela casa, falar as besteiras dela,
Nós continuamos nos encontrando assim. Zeynep diz tudo bem, por enquanto não farei nada. E a Zeynep pergunta se o Fikret está correndo perigo. Elinha Ebrahim diz que sim, porque, por culpa do Fikret, tiraram a vida do Firat, que era a pessoa que o Iskender mais amava, e que ele não sabe o que pode acontecer no encontro entre o Iskender e o Fikret. Enquanto a Dâmila vai fazer uma visitinha para Esma. E diz, você vai ficar longe do Fikret, mesmo que ele venha atrás de você, você dirá que não, o quer. Esma diz, agora estou curiosa. Por que eu faria isso, hein? Por que eu faria esse favor a você? E a Dâmila diz, esse favor é para você mesma, que já está mal falada, não é? Não tem mais honra nenhuma. Fique longe dele, porque eu nunca irei assinar os documentos da separação. E a Esma diz, ele ama a mim, não a você. Nós nos amamos. Até quando você vai insistir com esse casamento à base de chantagem, hein? E a Dâmila ameaça a Esma, dizendo que ela jamais se casará com o Fikret, pois ela jamais vai se afastar dele. Já o Elinha Ebrahim, o Fikret, vão conversar com o Iskender, o Kemal e o Semal. E o Elinha Ebrahim diz, Iskender, sei que você está sofrendo, sempre nos ajudou. Saiba que não vamos te julgar se você não quiser nos ajudar mais. E o Iskender diz, eles ameaçaram a Ganzé. Eu não tenho outra escolha. E o Kemal diz, você é um homem honrado, é da nossa família. Faremos de tudo para te proteger. E o Iskender diz, o Russo é muito perigoso. Não sabemos onde ele está, mas ele sabe onde estamos e pode atacar a qualquer momento. E o Fikret diz, uma hora ele vai aparecer e eu tirarei a vida dele. E o Semal diz, você é muito corajoso, mas não é de coragem que a gente precisa agora. E o Fikret diz, aposto que ele não é a prova de balas. Deixe nós encontrar ele. Vamos acabar com ele. E August pergunta se o Iskender tem alguma ideia de onde o Russo possa estar. E o Iskender diz, ele só vai aparecer se o Torgut fazer algo de errado. E o Elinha Ebrahim diz, se é que ele vai deixar o Torgut errar novamente. O que vocês estão achando da série, hein? Agora com a chegada desse Russo, que já chegou tirando a vida do Firat na frente do Iskender. O que vocês estão achando? Beijos, gente!